A cultura do assassinato, islamismo, esquerda e Charlie Kirk. Desumanizar os oponentes para justificar opressão, escravidão ou assassinato é algo que não surgiu hoje. Talvez o primeiro registro histórico de implementação sistemática e legal deste princípio tenha sido feito pelo islamismo, que desumaniza os descrentes, os não muçulmanos e as mulheres. Mas vamos deixar as mulheres de lado neste vídeo e vamos nos concentrar nos não muçulmanos. O Alcorão considera os não muçulmanos, como os kafirs, ou kufar, como os mais repugnantes dentre todos os seres criados. Ou seja, de acordo com o Alcorão, os não muçulmanos são piores que porcos, ratos, baratas e vermes. Ou seja, eles não têm humanidade. E tem mais. O Alcorão chama os não muçulmanos de inimigos inveterados dos muçulmanos. Os muçulmanos devem prendê-los, cercá-los e emboscá-los em todos os lugares. Eles devem ser emboscados, presos e mortos onde quer que eles sejam encontrados. Devem ser mortos ao serem encontrados. Os inimigos do Islã devem ser perseguidos de modo implacável. Os muçulmanos devem lutar contra eles até que o Islã reine supremo. Os muçulmanos devem cortar suas cabeças e cortar a ponta dos seus dedos. Alá não ama os descrentes. Enquanto Alá define os não muçulmanos como sendo as piores criaturas, ele afirma que os muçulmanos são o melhor povo já criado para a humanidade. Os muçulmanos devem ser cruéis com os não muçulmanos, mas gentis entre si. E exemplifica a crueldade, ordenando: e matai-os onde quer que você os encontre, pois a descrença é pior do que a matança. Basta olhar para os 1400 anos de história islâmica para verificar o mal que esta desumanização dos não muçulmanos causou e ainda causa, seguindo o exemplo de Maomé, que ao final da sua vida disse: eu fui feito vitorioso com o terror. Eis que surge no final do século XIX uma nova ideologia que também reconhece a violência e o terror como expressão política legítima. As ideias defendidas por Karl Marx e Friedrich Engels levaram ao desenvolvimento de dois grandes movimentos políticos rivais, o Internacional Socialismo e o Nacional Socialismo. Curiosamente, estes movimentos políticos rivais apoiam a Irmandade Muçulmana disfarçada de causa palestina. A Universidade Rutgers, dos Estados Unidos, divulgou recentemente uma pesquisa que constatou que apoio à violência política aumentou entre a esquerda. 55% dos entrevistados com tendências esquerdistas disseram que seria, pelo menos em parte, justificável assassinar o presidente Trump. Você ouviu certo, 55%. O estudo da Rutgers chama esse fenômeno de cultura do assassinato. Em outras palavras, descobriram que há uma crescente aceitação do uso da violência letal na política americana, especialmente entre a extrema-esquerda. E a razão para isso é bem simples. Há uma lógica distorcida em tudo isso. Quando alguém acredita que o seu senso de certo e errado é absoluto e que não há possibilidade de um ponto de vista moral alternativo sobre qualquer questão, isso se trata de um perspectivismo radical que se recusa a permitir qualquer dissidência. Dissidência é heresia, dissidência é blasfêmia. Quem acredita nisso, quem acredita que a sua posição moral é absoluta, então, inevitavelmente, haverá aqueles dentro deste movimento que acreditam que a blasfêmia, a heresia, a dissidência da sua posição moral é proporcionalmente absoluta. Então, é por isso que a extrema-esquerda define seus inimigos políticos como um mal absoluto: Hitler, fascistas, nazistas. E no final das contas, se o mal que você se opõe é absoluto, então os meios pelos quais você se opõe a ele se tornam igualmente absolutos. Você entende a lógica? Se você se convenceu de que está se opondo a um mal que não conhece limites, então os meios pelos quais você se opõe a ele também não conhecerão limites. Outra palavra para isso é simplesmente fundamentalismo. Estamos lidando com um fundamentalismo de extrema esquerda que se tornou extremamente perigoso. Por isso a extrema esquerda é tão propensa à violência e porque estão tão inclinados a promover aqueles que se envolvem em violência em nome das supostas causas esquerdistas. E surgem pessoas que, mesmo sem praticar a violência, a justificam. Muçulmanos estupram jovens europeias? A culpa não é dos muçulmanos, mas das jovens europeias que precisam se adaptar à nova realidade do multiculturalismo.
Dezenas morrem durante os distúrbios do Black Lives Matter em 2022, durante a pandemia, inclusive negros, alguns queimados vivos. A imprensa não condenou os distúrbios, mas os chamou de ardentes, mas principalmente pacíficos. A refugiada ucraniana Irina Zarutska foi assassinada por um negro, com dezenas de passagens na polícia dentro do metrô de Nova York, e a grande imprensa americana e internacional simplesmente omitiu a notícia. E agora, o assassinato de Charlie Kirk, celebrado de modo tão agressivamente diabólico pela extrema-esquerda, com expressões de alegria pela morte do fascista. O fato de Charles Kirk ser tudo menos fascista não passa pela cabeça dos fundamentalistas da extrema-esquerda. Se eles pudessem estancar seu ódio por um momento e pensar, eles notariam que o moto Deus, família, país, que ele defendia, é igualmente odiado pelo fascismo ou pelo nacionalsocialismo, nazismo, que advogam um governo centralizador e coletivista como o centro de tudo. O historiador Larry Schweikart disse há algum tempo, referindo-se à tomada do Partido Democrata pela esquerda radical americana, unida pelo ódio às próprias bases da civilização ocidental. Ele disse: eles odeiam quem ama sua pátria. Eles odeiam o controle das fronteiras. Eles odeiam a manufatura e a indústria. Eles odeiam os combustíveis fósseis. Eles odeiam a fertilidade e a reprodução. Eles odeiam as culturas únicas, costumes e tradições. Eles odeiam a fé, desmerecendo-a como nacionalismo cristão branco. Eu vou terminar este artigo dizendo que, sinceramente, eu fiquei chocado com as celebrações que se seguiram ao assassinato de Charlie Kirk, inclusive por muitas pessoas que eu seguia e respeitava. Alguém disse que muitas celebrações beiraram o demoníaco, e eu concordo. E, finalmente, ao longo destes 17 anos que venho me manifestando, alertando sobre o perigo que o islamismo representa para o nosso estilo de vida, eu sempre me ative a ressaltar o cristianismo como um dos pilares que sustenta este nosso estilo de vida e dá importância de o valorizar, pelo menos como base cultural. Mas eu começo a achar que, na verdade, nós precisamos mesmo retornar ao Jesus Cristo dos Evangelhos. E muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Por favor, não deixe de dar o seu like e compartilhar o vídeo. Não deixe de visitar alguma das mídias sociais que eu mantenho, listadas na descrição deste vídeo, bem como se inscrever no blog infielatento.org. Até a próxima!